Olá a todos, você está aqui no canal Era da Liberdade. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Jara. Este canal tem o propósito de trazer autoconhecimento, expansão de consciência e falar muito sobre a manifestação aqui nesta dimensão. Estamos transicionando entre eras, saindo da terceira dimensão e entrando na quinta dimensão. Então é muito importante a gente ter conhecimento de como se dá a manifestação aqui, neste plano de existência. E para isso a gente precisa conhecer as leis que regem esta manifestação, que regem este universo. Hoje vamos conversar sobre o mentalismo. Mentalismo é a primeira lei universal ou primeira lei hermética. Embora todas as leis sejam conectadas, não existe uma mais importante que outra, a gente considera que o mentalismo é a lei básica de todas as demais. A primeira lei. Eu sempre inicio esses vídeos, esse vídeo está sendo só em áudio, mas eu sempre inicio fazendo uma conexão com a Irmandade Ascensionada através da grande invocação. A grande invocação é dita no presente. Nós devemos falar e manifestar aqui agora para que já aconteça ou que já esteja presente esta era da liberdade, a era de ouro, a era da nova consciência, a era que estamos aguardando aí há milênios. Então vamos juntos fazer a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flui luz às mentes dos homens. A luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens. O Cristo está na terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, o propósito guia as vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos raça dos homens, cumpre-se o plano de amor e luz, e murada está a porta onde mora o mal. Os portais da luz estão abertos, os portais do amor, da verdade e da vida. A luz, o amor e o poder restabelecem um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Assim é, eu sou. Vamos começar este mês sob a regência de Capricórnio, falando sobre as leis universais, começando com a lei do mentalismo, que é a primeira lei do hermetismo, a lei do mentalismo. De certa forma, é a base de todas as demais leis. Segundo o Kybalion, que é onde tem a base dessas leis, das 7 leis universais, tudo é mente, o mundo é mental. E a energia de Capricórnio é uma energia muito ligada ao trabalho duro, ao perfeccionismo, a essa condição de estar eternamente em desconstrução e reconstrução. E, portanto, é um momento da gente entender aquilo que a gente precisa mudar, que a gente precisa transformar. Nós estamos num momento coletivo muito importante de mudanças de padrões, de mudanças de estruturas, condizente com este tempo de transformação que estamos vivendo, condizente com esse período de transição entre eras. Estamos saindo da terceira dimensão e entrando na quinta dimensão. Então é natural que se tenha que desconstruir muitos padrões, muitas estruturas, para que novas estruturas sejam criadas para uma nova manifestação de uma nova realidade, uma realidade condizente com a quinta dimensão. Precisamos criar de forma consciente e para isso a gente precisa ter conhecimento das leis que regem
este plano de existência. A regência de Capricórnio é uma energia de muita paciência, sabe que tudo são processos, que tudo são padrões, tudo são estruturas e são processos muitas vezes longos, demorados, que precisam ser pacientemente esperados os tempos para que haja a manifestação daquilo que a gente precisa criar aqui para este novo tempo, para esta era que aqui no canal chamamos de Era da Liberdade. Precisamos entender essas estruturas e esses padrões. Então, a energia de Capricórnio é muito ligado a padrões e estruturas. Então, vamos iniciar conceituando o que é um padrão. Padrão, ele vem da palavra pater, que significa proteger. É uma proteção, então. Então, a gente tem que entender que um padrão não é algo ruim, é algo que foi formado para proteção da nossa existência. E esses padrões que formam a realidade que estamos inseridos vêm de milênios e estão aqui para nos proteger. E precisamos sim trocar essas informações, precisamos sim reformatar padrões, mas não devemos que seja de forma violenta, de forma agressiva e de forma a desconstruir com agressividade, mas com amorosidade, com tranquilidade, com amorosidade, para que uma nova manifestação aconteça de forma generosa e não com destruição. Os padrões, eles são físicos, emocionais e mentais. E foram formados durante milênios com o objetivo de nos proteger, de nos dar segurança. A palavra padre, por exemplo, é pai no espanhol. Aqui para nós, no português, padres são os sacerdotes, né, da Igreja Católica. Então, tudo aquilo que vem com a proposta de dar uma proteção. É esse o conceito maior dessa palavra padrão. E então, tudo aquilo que é padronizado é mais fácil da gente entender, da gente compreender, da gente aprender, já que aprendemos por repetição. Então, são criados padrões para que a gente consiga ter interação social, para que a gente consiga entender, perceber este plano de existência. Portanto, os padrões precisam ser entendidos e reformatados, sim, mas de forma consciente. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de um padrão físico, porque eles estão, como eu disse, em todos os níveis, né? Podem ser físicos, emocionais e mentais. Padrão físico, a vestimenta que a gente usa. De início, né, lá nos primórdios da humanidade, se veste, e até hoje é dessa forma, para uma proteção ao frio, uma proteção a você estar mais, protegido aos ambientes, poder andar pelas matas, enfim, era tudo por uma questão de proteção. E também por uma questão de percepção depois, para evitar expor partes que eram vergonhosas, mas tudo isso se dá também de acordo com a cultura de cada povo, de acordo com o período, é um tipo de vestimenta,
A gente tem aí na história as mudanças do tipo de vestimenta, mas é um padrão que a gente tem como natural o uso de roupas, certo? Então, é um padrão. Um exemplo de padrão emocional são os padrões de vínculos familiares. Aí nós temos que conceituar, por exemplo, um padrão de tribo. O que é uma tribo? Uma tribo sempre vem da palavra três. E é interessante aqui porque tudo parte do terceiro, né? Nós aqui, qualquer um que está me escutando aqui, ele nasceu de um pai, de uma mãe e é o filho. Então, ele é o terceiro que vem dessa geração. Isso é um padrão. Mas pensa que lindo. E aí vem também o conceito de família. Para que isso aconteça, para que tenha segurança, para que seja possível a nossa existência, esse padrão acontece. E é necessário, porque se não tiver esse padrão, a existência não é possível aqui neste plano. E padrões da formação biológica. O nosso corpo físico foi por milhares de anos nesse processo de evolução, tendo essa formação. De forma geral, todos os nossos corpos são semelhantes, temos os mesmos órgãos. Isso é um padrão que permite a nossa existência aqui nesse plano. E também temos os padrões mentais, que são estruturas também que criamos, que nos permitem que existimos, né? Que a gente exista como pessoas, como clãs, como tribos, como comunidades, como civilização, que são as crenças religiosas, que são as crenças que, por exemplo, grande parte dos espiritualistas, grande parte das pessoas que a gente convive dentro da espiritualidade, a gente tem o hábito de chamar um ao outro de trabalhador da luz, de guerreiro da luz, mas isso nada mais é do que um condicionamento, do que padrões do que a gente entende como sendo um trabalhador da luz, que seriam trabalhadores que estão condicionados a este novo tempo, a essa nova consciência, de mais justiça, de verdade, de liberdade. E isso tudo são condicionamentos, ou seja, padrões de crenças, e portanto também permitem a nossa existência. Ou seja, tudo o que nos envolve, seja esses padrões físicos, esses padrões emocionais ou esses padrões de crença, eles são estruturados numa grande rede que nos envolve. E essa rede é o que a gente chama de matrix. E, portanto, aqui a gente tem que entender que matrix nem é de todo mal. A matrix é uma percepção dos nossos sentidos a toda essa rede que está nos protegendo de certa forma, que está ao nosso redor e que cria segurança para estarmos aqui. Portanto, toda essa rede que nos envolve, que nos protege, ela é percebida pelos nossos sentidos, percebido pela nossa visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato e pela percepção e pela decodificação dessas informações pelo nosso cérebro. E, portanto, tudo o que eu percebo são esses padrões, sejam físicos, emocionais e mentais, e que formam a minha personalidade. Mas quem percebe essa personalidade é a mente. E essa mente, ela está padronizada para ter esta condição de perceber
eu como personalidade. Porém, essa mente também está inserida numa mente suprema que criou todos os padrões e que eu, como personalidade, como mente separada, individualizada e limitada, consigo perceber porque estou dentro dos padrões, porque a minha mente está padronizada também para perceber estas estruturas que nos envolvem e que formam a Matrix. Mas essa mente suprema, que tudo é, que se individualizou, que se limitou, fez isso com o propósito de se construir e de se poder perceber e de poder manifestar, porque nesse Supremo só se consegue imaginar. Se não tiver padrões, não se consegue manifestar aqui, nesta dimensão. E, portanto, esta mente que está individualizada na sua personalidade, na minha personalidade, e que está dentro de uma mente superior, é que contém tudo o que existe. E aí nós temos a primeira lei, que é a lei do mentalismo e que diz que tudo é mente. Quero ainda fazer um adendo que neste processo de mente não significa que tudo aquilo que a gente pensa, eu como limitada, como individualizada, consigo manifestar, porque dentro deste contexto são milhões de padrões que foram feitos por milênios por essa mente superior e que precisam ser respeitados esses padrões para que se manifeste aqui neste plano de existência. Portanto, sim, somos co-criadores, mas estamos inseridos numa mente superior que criou padrões, que criou estruturas que formam essa grande rede de Matrix e que estamos inseridos e que precisamos nos harmonizar e viver inseridos nesse contexto de forma plena, trazendo para nossa vida pessoal, para nossa existência, tudo o que tem de melhor, tudo que é possível dentro dessa mente limitada, trazendo para nossa própria realidade física. E assim nós conseguimos aplicar a lei do mentalismo, respeitando a coerência de todas as leis que estão regendo esta manifestação, este plano de existência. Gratidão por você estar aqui. Bem-vindos à Era da Liberdade e até o próximo vídeo.